Vamos lá então, pessoal. A gente começou aqui a gravação. Eu estava falando um pouco das opções que nós temos aqui para acessar, então deixa eu voltar um pouco aqui. Eu tenho algumas opções desse lado que normalmente são aplicações Windows. Eu tenho aplicações que são web ou SaaS. Posso ter aplicação mobile, que é mais ou menos aquelas que estão em cloud, em nuvem. Eu tenho aqui, de um lado, são essas aplicações, do outro lado, eu tenho tanto aplicativo dispositivo mobile, normalmente mais utilizado é iOS e Android, e desse lado aqui, desktop, o que normalmente, acho que a grande maioria utiliza é Windows, só que tem Mac e Chrome também, algumas opções. E esse rabisco que vocês estão vendo aqui, eu chamo de um silo. Já vou explicar isso aqui. Então imagina o seguinte, se eu tenho uma aplicação Windows, normalmente é alguém que gerencia, e ela não tem nenhuma relação com a aplicação web ou SaaS, que por sua vez também não tem nenhuma relação com algo cloud. E desse lado aqui, tem gente que nem gerencia dispositivo móvel. Alguém, você está numa empresa, a Bia está aqui na empresa? Bia, tem seu celular aqui. Tá, mas como é que eu vou saber se ela está usando para a parte corporativa? A parte pessoal, eu não quero nem saber da parte pessoal, mas eu preciso ter uma segurança ali, porque ela está controlando, ela está usando alguma informação do lado corporativo. Como que eu gerencio isso? E principalmente aqui, desse lado de desktop, tem muita solução para fazer isso. Né? Vou falar alguns nomes aqui que talvez você já deve ter ouvido. System Center, por exemplo, ou Intune, ou Jamf, se for na parte de Mac, que seja. Aí a gente começa a ver, tem um outro quadradinho ali em cima, que é de documentos. Então imagina, se eu tenho um documento, eu estou aqui, estamos na empresa Sysadminas, e eu tenho aqui qual é o próximo treinamento que vai ser realizado aqui pela Sysadminas. Então ótimo, então eu vou compartilhar isso aqui, eu posso colocar tanto na cloud, quanto on-prime, dentro de casa, dentro do data center aqui do cliente. Só que aqui também, todo documento que eu coloco numa cloud, ele tem que estar seguro. Vou dar um exemplo até pela minha irmã. Ela é farmacêutica industrial. Então ela vai de cliente a cliente com um tablet e ela trabalha numa divisão de doenças raras. Até ele é bem interessante. Então, assim, não é uma gripe que a gente está falando. É algo assim que normalmente não tem cura, ou o remédio ele é bem, enfim, bem caro. Então ela tem ali com ela algumas informações que são bem sigilosas. E muitas vezes ela tem que ter uma segurança ali para não compartilhar e principalmente para não cair na mão esse documento de alguma pessoa que ou é um competidor dele direto, ou alguém que quer fazer alguma besteira com essa fórmula, enfim. Então imagina o seguinte, eu tenho uma capa aqui, muita gente conhece do mercado, acho que o nome, eu até deixei esse nome antigo proposital, tá? O nome AirWatch, é o nome, a VMware comprou essa solução há bastante tempo atrás, se não estou enganado aqui, 9 anos atrás ela comprou essa empresa, onde ela falou o seguinte, bom, essa empresa ela faz o gerenciamento tanto da parte aqui de mobile, quanto na parte de gerenciamento, né? E eu analiso aqui o contexto. Então, pensa o seguinte, eu preciso usar um dispositivo, seja ele qual for, para trabalhar. Então tá bom. Então eu preciso configurar o dispositivo para você ter ali o seu e-mail, para você receber as suas aplicações, para você trabalhar. Independente, qual que é o tipo do dispositivo, né? Ele pode ser tanto, como a gente fala aqui, mobile. E esse nome aqui, eu gosto bastante desse acrônimo. Acho que vocês que já estão um pouco aqui trabalhando com tecnologia já sabem que acrônimo aqui em tecnologia tem vários. Então esse UEM aqui é o que a gente chama de Unified Endpoint Management. Eu vou colocar aqui no chat. Unified Endpoint Management. O que quer dizer isso aqui? É um gerenciamento unificado. A mesma solução eu consigo fazer a gerência também de desktop igual. Ela não muda. Até aí, fala, Tom, tudo bem. Então eu resolvi uma parte aqui embaixo que eu faço o gerenciamento de mobile até de desktop. Legal. Mas tem um problema ainda muito sério. Vamos colocar uma caixinha aqui em cima. Essa caixinha eu vou chamar ela de identidade e acesso. Então, imagina o seguinte.
vamos pensar no dia a dia de vocês, com certeza isso aqui acontece com vocês, até na empresa de vocês, para quem já estiver trabalhando aqui. Eu vou colocar todas essas caixinhas aqui em cima, eu coloco aqui dentro. Então qual que é a ideia aqui? Poxa, se eu precisar acessar um catálogo, imagina que eu tenho um catálogo único. Eu vou no lugar e eu acesso tudo que eu precisar da empresa de um mesmo portal. Poxa, legal, hein? Ah, mas será que é só um portal? Só vou acessar o que eu quero? Não. Eu tenho também um portal de autosserviço. Autosserviço, como assim? Ah, eu quero acessar uma aplicação que eu ainda não tenho acesso. Eu quero pedir um acesso. Você vai lá dentro e você clica falando, eu quero ter acesso a uma aplicação X. É mais fácil você clicar e ele falar, peça aprovação, você pede aprovação, ele manda um e-mail para o seu chefe e ele aprova ou nega, né? Depende. Se ele aprovar, você já recebe o acesso sem precisar abrir chamado, tudo via sistema, tudo via olhando aqui para a nossa solução. Você fala, poxa, que legal, né? Aí a gente pode pensar também em single sign-on. Essas 3 letrinhas, elas são muito pesquisadas e muita gente quer saber sobre single sign-on. Quantas senhas você tem aí guardado, até tanto que você usa na empresa ou pessoal. Você deve ter senha do seu e-mail, do seu computador, deve ter senha do seu Instagram, que é diferente do Twitter, é diferente do Facebook, se você ainda usa, enfim, são várias senhas. E aí às vezes você esquece uma senha e fala, puxa vida. Aí e-mail pessoal, eu tenho uns 3 e-mails pessoais aqui. É complexo. E quanto mais sistema você usa, mais senha você tem. Então, aí você começa até a pensar num problema de suporte de TI. Eu comecei a minha jornada aqui, corporativa, eu comecei como helpdesk. Então eu atendia chamada. Né? Para quem já trabalhou ou trabalha como helpdesk, sabe que 30% pelo menos dos tickets que você recebe olha, eu esqueci a minha senha, você consegue resetar minha senha, por favor? Então, é natural que esse tipo de problema possa acontecer. Estou vendo aqui a Daisy falando que seria como o ServiceNow. São coisas um pouco diferentes. O ServiceNow ele é mais uma ferramenta de ITSM. Tá? Então, aqui, Daisy, é mais para você gerenciar. Então, imagina que ServiceNow você tem algumas integrações que você consegue fazer no ServiceNow, mas ali ele é mais voltado para fins de eu vou fazer, por exemplo, um suporte de campo. Você tem que gerenciar, colocar um ticket ali dentro. Muitas vezes você tem que soltar algumas. Eu acho que você deve estar falando sobre essa parte de liberar self-service. Ele tem alguns plugins de self-service ali no ServiceNow. Então, a gente vai ver depois que a gente consegue trabalhar junto com o ServiceNow, que é uma das opções. Né? Mas enfim, se eu tenho esse catálogo único, eu consigo ter o famoso, como a gente chama aqui, de qualquer aplicação, em qualquer dispositivo. Então ele fica muito mais fácil ter esse tipo de acesso. E aí a gente começa a ver que, poxa, tem a parte de Windows aqui que eu ainda não falei. Né? O grande ponto do Windows é o seguinte, eu estou no Mac aqui. Por que eu vou usar alguma aplicação Windows? Como eu gosto de fazer desenho, eu gosto de fazer desenho de diagrama, de contexto, de entidade de relacionamento, ou então de diagrama até de rede. Eu preciso acessar uma máquina virtual que normalmente, por exemplo, o Mac aqui, como eu falei, eu não tenho Visio, não tem Visio para Mac. Eu tenho que instalar numa máquina Windows e acessar uma máquina Windows. Então aqui é uma forma como a virtualização, porque dentro aqui de EndUser ele tem uma parte de virtualização. Para você que já começou a estudar aqui, a gente chama de VMware Horizon, a parte de virtualização VMware aqui. Então eu consigo acessar tudo que eu precisar, tanto de máquina virtual quanto aplicação virtualizada, nessa caixinha aqui. Ele faz parte também aqui de EndUser. Tá? E aqui mais, eu consigo fazer o seguinte, se eu pensar numa caixinha nova, que tem muita gente que está pensando nisso aqui hoje em dia, é um mundo conectado. Conectado? Como assim? Imagina dispositivo rugged ou IoT. O rugged, não sei se vocês já foram, por exemplo, no Walmart ou no Carrefour.
É mais empresas de retail, ele tem aquele coletor que ele passa, atualiza preço. Então aquilo a gente consegue gerenciar até aquele coletor de dados, que é um mundo completamente à parte. E quando você vê IoT ali, aí você pode pensar em Linux, você pode pensar em até gateway aqui, ó. Ou seja, esse é um outro mundo que a gente consegue gerenciar com esta solução e eu não preciso ter uma outra solução só para gerenciar essa parte. Então eu gosto aqui porque a forma como a gente tem aqui dentro de End User, se for parar para pensar, falar, nossa, é tudo isso aqui? É tudo isso aqui. E tem mais coisa que a gente consegue trabalhar aqui como End User? Tem mais coisa. Eu não sei se vocês já viram aqui, esse aqui é um último slide que até saiu no VMware Explore, que foi o nosso último evento que teve aqui, ele foi até na Califórnia. Ele está falando assim que a nossa solução ela é conhecida hoje em dia como Anywhere Workspace, ou seja, trabalhe de onde você quiser. Como? Com gerenciamento unificado, com a parte de virtualização de aplicação e desktop, com a parte de segurança, porque faz todo sentido segurança, e essa parte aqui é algo que eu particularmente gosto, experiência do usuário. Então, tudo isso aqui eu consigo fazer de uma única administração, olhando dados analíticos, pensando em automação, workflow, gerenciando identidade. E aqui o que eu tenho como outcome, ou seja, o que eu ganho com isso? Experiência boa, segurança de novo e um processo de automação. Se eu parar para pensar em experiência, tem muita gente aqui que. Vamos pegar a Bia como exemplo aqui. Imagina quanto tempo demorou, Bia, para você receber o seu computador quando você entrou na empresa. Deve ter demorado um pouco. Não foi na hora, assim, você chegou e falou, tá aqui seu computador, comece a trabalhar. Talvez não, demorou. Eu vou falar do meu lado. Demorou 2 dias para receber minha máquina. Não na VMware, na outra empresa que eu trabalhava. Então a gente começa a ver que, poxa, como é que a gente consegue melhorar essa experiência? E aí, para a gente conseguir conversar de um jeito legal aqui, eu vou mostrar a vida como ela é. E aí depois eu vou parar de falar para a gente conversar um pouco aqui e responder algumas dúvidas que vocês possam ter aqui, tá? Então imagina o seguinte, ó. Eu tenho esse portal que eu falei para vocês. Esse portal é esse que eu vou abrir aqui nesse momento, tá? Eu estou simulando aqui como se eu fosse um usuário que está usando a solução aqui da VMware, de End User. Fala, poxa, legal. Abri aqui um portal. Ele está pedindo aqui a minha senha. Qual que é o seu, na verdade, qual que é o seu usuário? Tá. Vou colocar o meu usuário aqui. Vou colocar a minha senha. Aqui eu posso até acrescentar um duplo fator de autenticação, colocar mais alguma camada para ser mais seguro. Como é uma demonstração aqui, eu vou colocar usuário e senha só, acho que está de bom tamanho. E eu abri aqui, ó, algumas coisas que normalmente eu uso. Aí você fala, poxa, que legal, né? Será que tem tudo aqui que eu preciso? Deixa eu ver aqui. Ó. Tem algumas aplicações web, tá? Tem Dropbox, posso usar um Dropbox. Tem o Office 365, legal. Vamos começar pelo Office 365. Quando a gente abre o Office, ele pede senha. Normalmente você tem que colocar a sua senha ali. Mas calma aí, eu já não coloquei senha antes nesse portal? Por que eu precisaria colocar senha de novo? Eu não posso fazer uma integração dos dois? Então se eu clicar aqui, ó, ele não pede minha senha mais, porque eu já autentiquei. Então ele vai processar, ele já vai validar minha senha, ele já encontrou meu usuário aqui. Ó. Ele só vai falar, você quer manter conectado? Ah, pode ser. Não tem problema aqui não. E aí ele vai abrir aqui e vai permitir que eu consiga acessar aqui o Office sem colocar a senha de novo. Poxa, olha, melhor dos mundos, né? A experiência do usuário aqui é boa. Mas será que é só isso? Na verdade, se eu entrar aqui, eu posso pensar em... imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma aplicação que eu quero... eu falei do Visio aqui, ó. Eu tenho o Visio. Eu tenho que acessar uma aplicação Visio que ela está virtualizada. Então eu posso clicar aqui e falar, abre o Visio para mim. Abre. Ele vai abrir numa máquina virtual
Ele está pedindo aqui, ele pediria o usuário e senha, ele não precisa pedir mais, porque eu estou usando a minha solução aqui de autenticação do lado da VMware, e ele simplesmente vai abrir aqui o Visio para eu conseguir trabalhar. Então, de novo, é mais uma forma interessante aqui para a gente conseguir mostrar como que a solução funciona aqui dentro, tá? Deixa ele abrir aqui. Aqui. Ask me later. Ótimo, ele abriu o Visio aqui, ó. E eu posso trabalhar sem problema nenhum. Posso fazer meus desenhos aqui, ó, tranquilamente. Então, poxa, mais uma coisa legal aqui que eu estou usando do lado da virtualização. Ou às vezes eu posso acessar alguma coisa. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, vai. Eu quero acessar dados de paciente. Poxa, eu não sou médico, né? Será que eu posso acessar isso aqui? Aí a gente entra em algumas coisas que eu posso clicar e aí eu posso receber aqui falando, ó, você tem acesso negado. Por que o acesso negado? Porque você não tem mais esse acesso. Isso aqui é uma simulação pensando o seguinte. Às vezes você pode estar de férias. Você tirou férias. Você não pode acessar nada. Você está de férias. Não pode trabalhar. Então eu corto o seu acesso. Você não vai acessar nada. É uma opção. Ou então, eu posso fazer o seguinte. Eu quero abrir aqui esse Workday, por exemplo. Ele é uma aplicação de RH. Então aqui eu vou saber meus dados da carteira profissional, meu salário, quantas férias eu já tirei, enfim, são dados que eu não posso acessar de qualquer computador. Então, vamos imaginar que esse meu computador aqui ele não está gerenciado. Se eu clicar aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, você não pode acessar. Ele vai me dar uma mensagem aqui interessante. Você está com acesso negado. Mas você tem que registrar o seu dispositivo. É isso que a nossa solução ela valida. Ela faz o seguinte. Será que eu vou deixar que qualquer computador acesse um dado que ele é corporativo? Melhor não. Então aqui eu falo, bom, para acessar eu tenho que gerenciar o seu computador. Então por isso que a gente olha aqui dentro de End User, pensando em solução como a gente chama de Zero Trust. Deixa eu colocar no chat para vocês aqui. Zero Trust. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o que ele pensa nesse Zero Trust? Eu não vou confiar, importante, em nenhum dispositivo que vai acessar minha rede. Poxa, mas se ele não vai confiar, como é que eu vou liberar o acesso? É uma análise meio paradoxa, né? Na verdade é isso mesmo. Então eu sempre vou fazer o seguinte. Lá do outro lado é a Bia que está acessando ali. Será que é a Bia? Não sei, o dispositivo parece ser dela, mas será que é ela mesmo que está ali? Então eu sempre faço algumas validações. Isso é muito rápido. Então na hora que eu coloco o usuário e senha, eu falo, opa, é a Bia mesmo aqui. Mas às vezes pode ser uma outra pessoa, pode ser, não sei, será que é a Daisy que está ali? Vamos ter certeza. E aí a solução permite que eu consiga acessar de uma maneira bem simples. E aí por último, para a gente abrir aqui para o bate-papo, eu posso acessar até uma máquina virtual. De novo, eu estou usando um Mac. Digamos que eu precise usar um Windows 10. Ele está aqui. Eu abro aqui minha máquina. E detalhe, eu não precisei colocar senha. Porque, de novo, eu já validei o meu usuário e senha antes. Aqui, simplesmente, ele vai abrir a máquina virtual e eu vou conseguir trabalhar de uma maneira bem tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma interrupção. Tá? Agora eu vou parar de falar, porque senão eu gosto de falar. E eu quero escutar mais vocês aqui, para ver se tem alguma dúvida, se alguém de vocês aqui já começou o treinamento. E aí eu queria ajudar vocês de alguma forma aqui, se eu puder. E alguma dúvida. Ou então a gente pode usar o tempo também para bater papo. Não tem problema. Eu vou deixar vocês falarem agora aqui. Eu não sei, Bia, se você tiver alguma pergunta também. Bom, não sei se as meninas têm ou não. Fiquem à vontade para abrir o microfone também, se quiserem falar, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, surgiu no grupo. Tem uma outra menina que está fazendo o curso, mas ela não está aqui hoje na aula, mas ela estava fazendo o curso, acho que ontem à noite. E uma das dúvidas, eu vou ler aqui, tá? Que eu tô olhando no celular. Uma das perguntas que ela fez sobre o Workspace foi, ela perguntou se ela consegue deixar qualquer tipo de serviço na nuvem
no VMware Workspace ou somente parte das aplicações com VMware. Tá bom. Ela tá perguntando, ela deu até um exemplo, tipo, quero deixar em Workspaces coisas da AWS, etc. Tá. É, consegue fazer isso. A gente só precisa pensar o seguinte: são duas opções, né? Ela pode estar pensando no que eu publico aqui dentro. Então, o que está publicado aqui, ele pode estar tanto dentro de casa, on-premise, dentro do seu data center, como numa nuvem. Que nuvem? Qualquer nuvem. Ele vai ficar no meio. A gente vai fazer como se fosse o meio de campo, então uma gerência entre as duas soluções. Agora, o que pode ser também? Essa mesma telinha que vocês estão vendo aqui, se eu abrir o meu computador, ele tem a mesma tela aqui, ó, que eu consigo acessar do meu computador direto aqui, do meu Mac. Só que aqui eu consigo fazer até alguma coisa mais além. Eu posso entrar aqui em aplicações do Mac e eu posso instalar alguma aplicação direto por esse portal. Então vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu quero instalar, por exemplo, o Microsoft Edge. Eu posso clicar aqui e ele instala o Edge. Então eu não preciso ser um administrador. Então pensando, nessa pergunta, ele pode ser tanto, eu posso colocar, normalmente a solução de workspace a gente deixa na nuvem, que é mais fácil para gerenciar. E aí o conteúdo que a gente coloca aqui dentro, tudo que está aqui dentro, ele pode ser um conteúdo de nuvem, pode ser, como eu posso colocar um conteúdo que fique dentro aqui do data center. Então, tem os dois sabores. A gente só precisa saber o que faz mais sentido aqui para o seu cliente. Mas a resposta, então, é sim. Posso colocar tanto qualquer coisa de uma nuvem, a AWS, como ela comentou, qualquer outra nuvem aqui, e fazer a ponte entre o dispositivo, ou os dispositivos, né, até para o usuário final aqui. Quando você fala qualquer nuvem, qualquer nuvem mesmo, né? Qualquer provider, não tem nenhuma restrição. Tipo, se eu quiser Qualquer Alibaba provider. Cloud, por exemplo, Pode ser. Pode vai ser ter. também. Pode Legal, ser. É uma bacana. opção também. Eu pergunto isso até porque hoje em dia tem muito essa questão de cada empresa usa, às vezes, mais de um provider, não tem mais só o data center on-premises ou só um cloud provider público. Não, Uhum. hoje em dia virou meio que um bocado de tudo, né? Exato. Então, Exato. ter essa possibilidade de integrar com tudo, eu acho que é um ponto positivo. É legal porque o usuário ele não precisa saber. Vamos pensar o seguinte. Ó. Eu vi que a Daisy tem uma pergunta que eu já vou te responder, Daisy. Imagina que você está usando alguma coisa aqui, ó, que é um web. O usuário não precisa saber se essa caixinha aqui é do Better Cloud, se ela está na AWS, se ela está no Google, se ela está no Alibaba, como você falou. Não precisa saber. O importante é, tá aqui, ó, tá pronto. Se você precisar usar, você vem aqui e você clica. Aí eu não estou vendo a aplicação aqui dentro. Vem aqui no app, que eu estou nos favoritos. Vamos pesquisar aqui, ó. Será que tem aquelas recomendadas? Ó, tem todas as aplicações. Vamos ver tudo que está aqui dentro. Você vê a sua lista inteira. Você pode pegar uma aplicação aqui, sei lá, Form de RH. Ah, esse aqui não está no meu favorito. Você adiciona no seu favorito. Você pode clicar e abrir essa aplicação também. Não tem problema. Para o usuário, tem que ser muito simples. Tá? Só que simplicidade, vamos pensar numa gangorra assim, né? O que eu sempre vejo de bastante projeto. Você joga uma solução lá em cima, ela é muito simples. Só que do outro lado não é segura. Aí é ruim, né? O contrário também é verdade, né? Você joga a solução extremamente segura, mais confiável do mundo, e lá feita em Israel, enfim. Só que lá embaixo ela não o usuário não gosta. Aí ela pode virar assim e falar, Bia, não gostei. Se eu não gostei, eu não vou usar. Aí é a pior coisa que pode acontecer. Né? Deixa eu ver uma pergunta aqui da Daisy. Iniciou o treinamento, confesso que tive certa dificuldade na enxerga dos casos de uso, porque é algo que fica escondido para o usuário. Caso de uso, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a ideia de uma solução de end-user? Você vai trazer tempo, simplicidade. Então, para o usuário, tem que ser simples. Ele tem que saber esse Cloud Web Security aqui, que aplicação que é essa, onde que ela está hospedada, como que eu faço para acessar? Não. Ele tem que saber qual que é o usuário e a senha aqui. Quer ver? Vamos fazer um teste entre a gente aqui? Um teste legal. Eu vou abrir uma outra aba. Vou pedir para vocês fazerem igual eu estou fazendo aqui.
Digitem aí no browser de vocês, ó, login.vmware.com. Eu vou até colocar aqui, ó, a URL para vocês. Login.vmware.com. Ó, saiu até com HTTP, pode ser com HTTPS, tá? Não tem problema não. Eu vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer. Eu vou dar um Enter, deixar a mão aqui, ó, pra vocês verem. Vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa aí. O que aconteceu na minha máquina aqui, ó? Ela vai abrir. Eu vou colocar senha, você vai ver que não. Não coloquei senha, olha, até apareceu minha foto aqui. Eu vou pedir para vocês aí o que aconteceu do lado de vocês. Fala para mim. Espera que eu tô abrindo aqui ainda. Tá bom. Quem já fez o teste aí pode falar no chat ou pode abrir o microfone. Só abre uma aba para login. Apareceu só uma aba para login. Ótimo. O que está acontecendo aqui? Primeiro, vamos pegar aqui ó, a Sofia. Ela tentou, a Sofia e a Maria Paula aqui. Vocês tentaram logar numa solução que, primeiro, eu não confio no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador. Opa! Aí ele já entra numa chave nossa falando assim, não é a máquina que eu confio. Então peça usuário e senha. Mas, poxa, usuário e senha, será que... Olha a nossa cabeça de segurança. Se tiver só o campo de usuário e senha, eu já sei qual que é o usuário do Kaká. Eu vou tentar então com o usuário dele e várias senhas. Aí eu tento várias senhas erradas até bloquear o usuário. Aí para vocês, ele pediu só o login. Quando você coloca o login, ele parte depois para uma autenticação via Radius, que ele é mais segura. Se você não sabe o código, você pode tentar quantas vezes você quiser. Primeiro, você não vai bloquear o usuário. Segundo, você não vai passar da tela. Então, olha que diferença. Que coisa legal, né? Isso aqui a gente fala bastante para todo mundo. E aí, pensando aqui, voltando na sua pergunta inicial, Daisy, o caso de uso aqui, ele pode ser simplicidade. Você tem um único portal. Você vai acessar tudo através desse portal. Mais fácil e mais simples. Tem que ser simples. E aí você tem que aumentar a segurança sempre. Tá? Eu acho que esse aqui é um caso de uso bem legal, que com certeza vai cair alguma coisa na prova a respeito disso, porque é o que a gente sempre fala para todo mundo aqui. Tá? Então, acho que vai ser... Pensa justamente nessa parte. Poxa, infelizmente teve o Covid, todo mundo sabe, ficou muita gente trabalhando de casa. Como é que eu vou garantir segurança? Porque eu tô aqui na minha casa. Tá, mas eu tô numa internet... Não sei se é segura, eu tô numa internet do condomínio aqui. Será que eu vou conseguir trabalhar sem problema nenhum? Então eu sempre tenho que fazer essas validações que vocês viram aqui. Tá? Então, eu acho que é bem legal aqui pensando, de novo, dar uma boa experiência para o usuário de uma forma bem simples. Tá? Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui, pelo que eu vejo não. Agora era bom aproveitar. Se vocês tiverem dúvida, gente, qualquer dúvida, Legal. né? Não tenham medo de perguntar, independente do nível, se é de iniciante, se já é avançado, Legal. fiquem confortáveis. Aqui é realmente um espaço para vocês tirarem dúvidas. Até porque como a gente não está tendo as aulas frequentemente com os instrutores, às vezes a gente sente que está vendo o curso, mas Pode ter ser. alguém para tirar dúvida é bom, então aproveitem. Tô vendo que tem uns comentários aqui da Sofia. Ótimo. Sofia, a ideia do Zero Trust pensa sempre assim, de uma maneira bem, bem fácil. Eu nunca vou confiar em nenhum dispositivo. Por mais que seja... É uma estratégia, tem muita gente, aí eu vou ser bem, bem transparente, tem muitas soluções no mercado que falam que é Zero Trust. Mas se você parar para pensar em Zero Trust, a metodologia, ela nasceu... teve um projeto chamado Jericho Forum, um fórum, que eles falaram o seguinte, olha, você pode até contar para todo mundo, celular. Não adianta você barrar celular nas companhias. Vou falar pelo meu filho aqui. Ele tem no quarto dele um computador. Tá ali. Não sei se vocês são dessa geração aqui ou não, mas ele tem no computador dele, ele não usa o computador dele para nada. Ele só usa o celular. Por quê? Tá mais fácil, tá na mão. Ele autentica aqui, ó, com biometria. Não precisa nem colocar senha. Tá todo mundo já acostumado com essa vida.
Então, se eu não me engano, foi em 98 ou 99 que teve esse fórum falando: e agora? Não dá para bloquear mais o celular. Eu tenho que aceitar. Aí algumas empresas começaram a falar o seguinte: o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que bolar uma forma de aceitar um celular que não é corporativo para acessar dado corporativo. Aí a Google, ela veio com uma forma como eles trabalham chamando Beyond Corp, ou seja, além da corporação. Você fala, puxa, que ideia bacana, né? E aí a gente pegou essa ideia e a gente transformou isso aqui num conceito que a gente chama de Zero Trust. Então, de novo, eu não vou confiar em nenhum dispositivo. Todo dispositivo que você tem aí do seu lado, Sofia, eu não vou confiar. Até mesmo porque, ó, eu tô te conhecendo agora. Não sei se é você que está desse lado aí ou se é algum parente seu. O celular pode ser até corporativo, mas não sei. Então eu sempre faço algumas validações. Será que é a Sofia mesmo? Coloca a sua senha. Você coloca a senha, tá certo. Eu falo, tá bom, ótimo. A gente tem até alguns métodos que a gente chama de... Por exemplo, imagina que para abrir esse portal aqui eu precisei colocar usuário e senha. Legal. Aí vou imaginar que somos amigos aqui. Você me liga e fala assim, ô Kaká, passa a sua senha para mim, deixa eu acessar uma coisa aqui que eu esqueci, a minha senha, enfim. Aí eu passo a senha. Eu estou aqui em São Paulo. Eu não sei de onde você está falando, Sofia, mas vamos imaginar que seja do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu passo a minha senha, você acessa do Rio de Janeiro. E aí o nosso sistema fala, não, parou. 7h45, eu estou acessando de São Paulo. 1 minuto depois, eu acesso do Rio de Janeiro. Tem coisa errada aí. Então, a gente tem um algoritmo que a gente chama de Superman Authentication. É justamente isso, né? 1 minuto depois eu estou no Rio? Não, tem coisa errada. Bloqueia. Quando bloqueia, você não vai ter acesso a esse portal. Você não tem acesso a nada corporativo. Então imagina que é como se fosse uma escada. Você sobe o primeiro degrau. É você mesmo? É. Autentica. Autentica. Tá bom. Sobe mais um degrau. O seu dispositivo ele é gerenciado? É gerenciado. Ah, tá bom. Na verdade foi o contrário. Primeiro, é gerenciado o dispositivo? É. Sobe um degrau. Autentica para saber se você é você mesmo. Autentica e sobe outro degrau. Você quer usar alguma solução de virtualização? Ah, eu quero. Clica que eu vou cifrar essa comunicação ou estabelecer uma conexão VPN por aplicação para ficar mais seguro. E aí, um último degrau, a aplicação ou os dados que você gera nessa aplicação, eles estão ali cifrados, guardados, junto um pouco do Carbon Black que você fez do treinamento. Então, ou seja, pensa sempre assim, Zero Trust, eu não vou confiar em ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho que liberar o acesso. Então é uma ideia paradoxa. Tá? Tem muita empresa que está buscando essa solução. E aí a gente aqui, dentro de End User, só trabalha com isso. Então é uma forma bem legal para você pensar em, poxa, estou começando a entender a ideia aqui de End User dentro das empresas. Tá? Então não sei se ficou claro para você, espero que tenha ficado, mas sim, legal, boa. Então, essa é a forma que você vai trabalhar e pensar sempre quando você estiver fazendo seu treinamento aí. Acho que vai te ajudar bastante, tá bom? Quem que tá fazendo treinamento aqui? Como é que tá o treinamento? Tá fácil, difícil, mais ou menos? Como é que vocês estão aqui no treinamento? É o primeiro treinamento que vocês fazem aqui? Porque tem... Eu não tô lembrando de vocês aqui, se tem alguém que eu fiz o treinamento lá, salvo a Bia aqui. Não sei, talvez a Tem a Bruna. Bruna. Acho que teve treinamento. E É, tem acho que a a Bruna Maria teve o Paula treinamento lá de também fez outro também Maria com a Paula também, gente. tá certo. Se alguém já começou o treinamento. Ah, não entrou ainda, é a primeira vez aqui. Legal, Sofia. Se você ainda não conseguiu acessar aqui o treinamento ele é bem legal. Vale muito a pena. E um treinamento gratuito como esse é uma tremenda de uma oportunidade para vocês, tá? E aí lembrando como a Bia falou, me corrija se eu estiver errado aqui, Bia.
terminando o treinamento, se você mandar, ó, fiz tudo aqui certinho, você ganha um voucher de 70%. Isso aqui é uma baita de uma oportunidade. Então, faça um treinamento, reserva um horário na agenda ali, pelo menos 1h30, 2 horas aqui no dia. No final do dia agora, começa 6 horas, termina até as 8, depois faz o seu jantar ali, tranquilo. Acho que vale muito a pena para todo mundo aqui. Que eu acho que tem bastante oportunidade nesse campo de end user. E eu estou trabalhando nesse campo de end user só há 22 anos. Então, posso falar com propriedade que tem muita coisa legal para a gente trabalhar. E para quem teve esse bate-papo com a Edna, sabe, a Edna Massuda, sabe que ela tem muito mais tempo do que eu nessa carreira de end user. E ela teve uma carreira meteórica, assim, graças a todo o conhecimento que ela teve, de vários projetos que a gente participou junto lá atrás. Então, eu acho que é uma coisa muito legal de se aprender. E, de certa forma, se eu pensar em end user aqui, até dentro da VMware, ela tem relação com todas as outras soluções, todas. Então, poxa, mas é um cara de end user como eu dei um treinamento de data center? Claro, porque a gente faz, eu trabalho 100% com a parte de data center. Ah, e a parte de NSX, de redes? Também trabalho com a parte de NSX. Virtualização de storage? Também trabalho. Então, você aprende muito. Então, quanto mais você aprende, melhor você fica. E mais atrativo todo mundo aqui fica para o mercado. Então é uma coisa bem legal de se aprender. Com certeza. E foi até algo que com a Edna, na semana passada, a gente comentou. Foi a questão de que ela falou muito, né, da necessidade que o mercado tem de profissionais que tenham expertise e conhecimento nessa área. A gente até entrou no mérito, né, de que hoje em dia muito se fala de oportunidades para cloud, que é que está no trending do momento, mas Exato. tem outras áreas que são tão essenciais quanto e que não são tão faladas, mas que têm muita oportunidade e dá para desenvolver uma carreira assim como vocês desenvolveram, né? Exatamente. A gente pode fazer um pequeno paralelo. Imagina o seguinte: quantas pessoas tem na empresa que você trabalha, Bia? Mais ou menos. Acho que umas 33 mil. 100 mil pessoas. Tá bom. Imagina se você. 33 mil. 33 mil? Tá, É, entendi 100 mil. não. 33, tá bom. Imagina se você faz. Você cuida de um banco de dados, por exemplo, tá? Só fazendo uma pequena comparação. Se você trabalha com banco de dados, tá bom. Se deu um problema no banco de dados e você tem que atuar, o impacto é só para as pessoas que usam o banco de dados. É um impacto grande, mas é um impacto ali que você consegue contornar. Tudo bem, você pode ficar um belo tempo trabalhando para resolver, mas é só quem acessa ali o banco de dados. Então, de 33 mil pessoas, você vai afetar 10 mil pessoas, no máximo. End user, se der algum problema na máquina de todo mundo, você afeta todo mundo. Ou seja, é uma solução bem extremamente importante para a empresa. Então, qualquer coisa nova que você coloca na mão do usuário, de novo, pandemia, todo mundo precisou ir para casa. E aí? E se não tivesse nenhuma solução para trabalhar de casa? Você ia fazer o quê? Ia ficar sem emprego? É ruim, né? Então, acho que o impacto, acho que a Edna foi bem feliz no comentário dela. Faz todo sentido que tem muita gente buscando profissionais nessa área e que muitas vezes falta. Então, esse conhecimento só vai agregar para vocês sem dúvida nenhuma. Com certeza. E, bom, não sei se vocês ainda têm mais alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma consideração também. Acho que é importante essa troca. Então, se vocês tiverem algo para compartilhar, fique à vontade. A gente está chegando no fim da nossa conversa, então esse é o momento, se vocês quiserem compartilhar algo. Mas se não quiserem, não tem problema, o bate-papo vai ficar gravado. Eu já mandei o contato também do Thiago aqui no chat, então vocês Legal. podem adicioná-lo. Se tiver alguma dúvida que vocês querem tirar especificamente com ele, às vezes vocês se sentem mais confortáveis, acho que pode mandar mensagem, né, Thiago? Tranquilo. Estou aqui à E disposição. Se precisar de alguma coisa, até mesmo alguma dica, teve alguma dúvida no treinamento,
Pode falar aqui, não tem problema. Acho que tem uma pergunta aqui em relação à atualização de aplicações. Por exemplo, se eu preciso trabalhar com uma versão legada da aplicação, por compatibilidade eu consigo? Queria saber a relação e a atualização da aplicação e segurança se é realizada pelo usuário nesse sentido. Aline, excelente pergunta. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu estou aqui nesse meu ambiente de teste. Eu vou te falar o que já aconteceu com um cliente meu. Tá vendo essa aplicação aqui, ó? É o Internet Explorer versão 6. Cara, isso aqui é do XP Service Pack 2. É do tempo do Guaraná com rolha. Muito antigo. Mas a gente tem muito caso de aplicação que é o seguinte: alguém desenvolveu essa aplicação. Quem? Alguém. Tá lá na empresa, tá ali. Como é que a gente vai acessar aquilo? Como é que a gente vai modernizar essa aplicação? Falou, ixi, não tenho nem o código-fonte. Tá ali. Então o que eu posso fazer? Eu posso virtualizar essa aplicação e fazer o seguinte: olha, vou começar, vou fazer uma atrocidade aqui. Ó. Você vai ver que aqui o Internet Explorer vai começar a rodar no meu Mac OS. Esse aqui é o Steve Jobs, vai dar aquelas 2 voltas no caixão agora só de falando, não é possível que tem gente que está fazendo isso. Mas assim, a solução de virtualização ela tem essa oportunidade. Você traz aqui para a capacidade de rodar coisas legadas. Mais legado que isso aqui, eu acho que essa aqui é uma opção, né? E aí, deixa eu até pegar aqui, ó. About Internet Explorer, ó. IE6. Olha só. Bem antigo, tá? E ele está acessando aqui através até do meu computador aqui, sem problema nenhum. É uma opção. Dá pra gente trabalhar assim. E eu acho que faz sentido não só aplicação legada, mas às vezes a gente tem aplicação que tem uma aplicação que precisa de um Java 1.6. Se você instalar uma outra versão de Java, ele já vai atualizar e a aplicação não vai funcionar. Dá pra gente usar 2 versões de Java completamente distintas na mesma solução? Dá. Sem problema nenhum. Então é mais uma opção aqui para você ver que é possível e gostei da sua pergunta aqui. Então, legal, bom que você gostou. Então, é uma opção. Eu posso até abrir aqui o Internet Explorer mais novo. Tá bom. Abro o Internet Explorer mais novo. Ele vai acessar aqui sem problema nenhum. Posso abrir os dois ao mesmo tempo também. Vou abrir esse aqui e vou abrir o outro. Tem o Internet Explorer 2 aqui e o mais antigo ainda. Pronto, os dois ao mesmo tempo. Deixar um do lado do outro aqui. Pronto. Eu tenho. Isso aqui, num computador convencional, isso aqui você não consegue fazer. Aqui você já consegue fazer. Bem tranquilo. Tá? Excelente, gostei da pergunta aqui. Obrigado a você. Bia, Bom, acho que passo para você aqui, se quiser fazer um fechamento, alguma coisa. show. Bom, queria até pedir para vocês, na verdade, quem puder, pegarem as câmeras para gente tirar uma foto da turma, né? Sei que tá todo mundo com cara amassada, tá já dando 8 da noite, mas acho que é legal para a gente registrar. Até porque essa vai ser a última interação que a gente vai ter com a turma, assim, né, de bate-papo. A gente não tá fazendo aulas frequentes como nas outras turmas, até porque é um modelo que a gente está testando, esse, de deixar mais tempo vocês com acesso ao curso, né, 2 meses corridos para vocês fazerem um demand. É um modelo diferente das turmas iniciais que nós fizemos. Nas outras turmas, a gente disponibilizou aí um mês, né, de presença de instrutores, tendo aulas frequentemente, umas 2 vezes na semana. É um modelo um pouco mais puxado, mas, enfim, estamos estudando, estamos vendo a melhor forma de fazer isso. E queria agradecer a presença de quem está aqui até agora, nessa hora, né? Obrigada. Sei que não é fácil, mas agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do Kaká também, que super compartilhou com a gente é, o conteúdo e o conhecimento que ele tem. Eu gosto muito do trabalho dele, então sou suspeita para falar e sempre gosto quando ele está por aqui. E acho que é isso. Tá? Vocês estão dormindo ainda? Ninguém ligou a câmera quase? Como é que tá aí? Vamos lá, gente, rapidinho. Ai, o cabelo da Maria Paula e da Sofia são os melhores. Legal, né? Bom, deixa eu ver aqui.
Acho que só falta a Aline que tá com a câmera fechada. E a Yara? Quer dizer, a Aline ligou, mas acho que tampou. Ó, tem um gatinho aí, ó. Tem alguém aí querendo assistir também aqui. Ai, peraí. Aline, você tá aí? Yara, tudo bem? Se não conseguir, vou tirar rapidinho pra liberar vocês. Peraí, deixa eu só fechar aqui a câmera. Ó, a câmera não, o chat. Pronto, tirei. E, bom, é isso. Obrigada, gente, pela presença de vocês. E lembrem-se que vocês têm acesso ao curso até o final do mês que vem. Então, vocês podem fazer tranquilamente até o final do próximo mês. E lembrem-se também de mandar para a gente um e-mail avisando que concluíram. A gente não está controlando o desempenho, não está controlando o ritmo nem nada, é bem livre mesmo. Então, por isso que a gente pede que vocês sinalizem quando vocês concluírem o curso, concluírem a atividade final. Aí, a gente recebendo esse e-mail que vocês concluíram, a gente manda para vocês um voucher e ele tem validade de 1 ano. Então, vocês podem fazer a prova no período de 1 ano a partir do momento que ele foi emitido. Ele provavelmente vai ser emitido no final do mês que vem ou no início de novembro. Então, sendo assim, ele vale nos próximos 12 meses, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela presença. Vou parar a gravação. E amanhã eu devo subir ela pro YouTube. Eu mando o link para vocês também, para quem não tá aqui assistindo agora a aula. E é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.